Olá, tudo bom? Então, essa é a nossa última aula, né? Antes da gente fazer a nossa prova. Então, eu vou fazer um resumão do resumão, para que você se saia muito bem na próxima avaliação, na sexta-feira, né? Na nossa próxima, no dia da nossa prova. E aí, né, vamos fazer esse apanhado mais uma vez, só que dessa vez de forma sequencial, né, direto, para que tudo fique muito bem registrado, tá? Então, a gente está falando de Vertumos e Archambault. É esse o nosso conteúdo, certo? Então, vamos lá. Quem foi Archambault? Ou Giuseppe Archambault. Esse é o nome do nosso artista. Um retratista que fez essa obra chamada Vertumos, né? Foi feita 2 anos antes da sua morte. E essa representação é de um deus romano que reinava sobre todas as estações do ano, tá? Remete à fisionomia do imperador Rodolfo II, que era um mecenas. Como todo mundo sabe, mecenas é um cidadão patrocinador de arte e de artistas. Então, esse imperador encomendou um retrato, da qual, então, Archambault fez, o retratou como o deus romano Vertumnus, tá? Isso aconteceu lá no século XVI, terceira e última fase do Renascimento. A gente vai entender o porquê que Archambault é tão famoso e especial, certo? Vamos lá. Archambault ele começa a fazer desenhos Archambault ele começa a fazer desenhos para vitrais e tapeçaria das igrejas, tá? Principalmente da Catedral de Milão. Ele trabalhou para 3 imperadores, o Ferdinando I, Maximiliano II e Rodolfo II, que é quem a gente, né, tá vendo o quadro, o retrato dele, tá? É tido como uma arte grotesca porque essa palavra vem do italiano grota, ou pequena caverna, que remete a desenhos que estavam nos escombros, né? Logo no início do século, quando começaram as escavações, viram uns desenhos bem grotescos, né? Por isso que todo mundo acha, né, faz essa ligação, é coisa grotesca e tal, né? Em relação às obras de Archambault, aos retratos de Archambault, tá? E aí se eu perguntar, Archambault estava na Renascença ou no Barroco? Tá? As obras de Archambault ela faz a transição entre o Renascimento e o Barroco. O Renascimento, por quê? O que ele aborda nos trabalhos dele? É um realismo, é um detalhamento de alto nível técnico, tem um equilíbrio composicional, né? E Barroco, porque assim como o plano de fundo e um contraste, de jogo de luz e sombra. Então, ele está ali, ele está no final do Renascimento e início do Barroco. Então, ele está ali nessa transição, tá? Se, por acaso, houver alguma pergunta discursiva, em algum momento, você tem que, né, dizer o porquê que você acha que é da Renascença ou do Barroco, ok? Mas isso só se você for para a recuperação, essa qual você não vai, se Deus quiser. Aí eu peço que você, né, depois dessa introdução, refaça os seus exercícios, principalmente os que pedem de fatos concretos, cores predominantes, comparação com outras obras, transformar a obra em simples, formas, né, em forma geométrica. Refaça essas atividades com atenção, ok? Todas essas atividades estão com gabarito já postado aí na plataforma para vocês, tá? Um dos elementos Archambault trabalha muito com todo artista trabalha com os elementos visuais, tá? E as obras de Archambault não seria diferente. Então a gente vai ver um elemento chamado volume, que é a sensação de profundidade ou de que a figura está saltando da página. É isso que a gente percebe nesses retratos, é como se ele fosse em 3D sendo 2, né? Há um volume dessa obra. Archambault, em seus desenhos, aplicava o volume com o sombreamento e o jogo de luz e sombra, jogo de luz que aplica, né? Aquela ideia de fundo atrás, uma luz na frente, isso é esse jogo de luz, tá? O volume que distingue a forma de um quadrado ou de um cubo. E esse desenho mostra muito bem isso, tá? Temos o desenho do quadrado e temos o desenho do cubo. Todos esses num plano, ok? A profundidade, também, né, chamada de largura,
corresponde à sensação de distância provocada por elementos gráficos voltados para esse objetivo. Tá? Nessa, a gente tem a dimensão visual, altura, comprimento e largura, que é essa profundidade, tá? Que faz parte também do volume. Então, um efeito está ligado ao outro, ligado mesmo, sabe? Assim, com corrente bem fechadinha. E o último elemento muito trabalhado, e aí faz com que ele seja um gênio, é a perspectiva, tá? O que é a perspectiva? É a técnica na qual utilizamos pontos, linhas e cores, visando transmitir a aparência. Representação tridimensional em uma superfície bidimensional. E aí, no exemplo que eu dei, a gente vê, a partir do ponto, né, de observação de quem está vendo, você, dependendo da altura do objeto, você vai ter, então, essas linhas de perspectivas, que a gente chama de perspectiva linear, tá? De um ponto só, ok? No Renascimento, o uso da perspectiva linear de modo mais abrangente foi algo que revolucionou o mundo, o modo de pensar o mundo, tá? E quem começou com essa ideia de perspectiva foi o Massácio, tá? Foi o primeiro a aperfeiçoar essa técnica. Ele fez essa obra, Santíssima Trindade, em tamanho real, usando perspectiva do começo ao fim, né? Quem teve oportunidade, quem teve curiosidade de acessar para ver essas figuras, parece que essa parede continua num profundo, porque essas obras são muito grandes. Você de perto, você vê elas bem grandonas, né? Todas são em tamanhos reais. Né? A Santíssima Trindade, ela é uma ilusão de realidade dentro do plano bidimensional. Então, Massácio estava lá no início da Renascença, Arquimedes aqui no final, já entrando no Barroco. Né? Então, olha como a importância de um cara lá atrás veio a influenciar o Arquimedes, né? E assim como na história. Quem foi Verturmos? E ele pintou esse quadro em 1591. Criado e pintado por Arquimedes para o seu mecenas, o imperador Rodolfo II, você já sabe disso, inspirado no deus romano de todas as estações. Isso você também sabe, tá? Os historiadores acham, olha a data, 1591, 2 anos antes da morte dele. As 4 estações, ele já havia pintado, concluído, né, essa arte, em 1573. Então, os historiadores, eles acreditam que foi o fechamento dessa série de desenhos, né? Por isso que ele compara o Rodolfo II ao deus das estações, porque esse quadro mostra a primavera, o verão, o outono e o inverno, juntamente com seus elementos e suas características, tá? A utilização da temática estações do ano voltada para justificar sua técnica quando para homenagear seu soberano. Então, você vê que o cara ele tinha um conhecimento de mundo, ele era versátil, né? Ele fazia associações com o que ele sabia junto com a sua obra. O imperador Rodolfo II é representado como um líder forte, cheio de vida e que reina sobre todas as coisas, por isso do deus das estações. Os retratos naquela época tinham muita importância, né? Não tinha câmera fotográfica, então era apenas pelo desenho, né? Pela pintura que se tinha o seu retrato, né? Ou a sua figura, né? O retrato daquele que você quisesse. Por que Verturmos é uma grande obra? Né? Por causa da singularidade dela, né? Porque quando que você ia pensar que lá na Renascença alguém ia retratar usando elementos, né, muito pouco convencionais, formando o retrato de alguém, tá? Ele trabalha com a profundidade, ele tem um equilíbrio composicional, texturas marcantes, você percebe, né? Tanto a aspereza de uma abóbora quanto a lisura de uma uva, tonalidades que compõem o jogo de luz e sombra. Ele trabalha muito bem com essa técnica.
Ele mantém os traços típicos do Renascimento, porque, como eu falei, ele está nessa transição, tem um alto nível técnico de representação realista da forma humana, tem um equilíbrio composicional triangular, que é uma característica do Renascimento, a perspectiva linear, começada lá em Massácio, e ele usou isso aí também com maestria, e o uso do esfumato, que é esse sombreamento que também é muito usado no Barroco, tá? Arquibaldi, utilizando-se de algumas dessas técnicas, conseguiu resultados bastante precisos, principalmente no que diz respeito à expressão de emoções por meio da combinação de frutas, verduras e também por se tratar de um período em que os elementos que destacava não correspondiam ao senso comum. Por isso, alguns historiadores o associam ao surrealismo, pelo uso de objetos não convencionais e pela sensação de estar em um mundo de sonhos, né? O surrealismo e a Renascença, ou o retrato de Arquibaldi, eles têm conceitos muito diferentes, né? O surrealismo trabalha com a psique, os sonhos. Porém, quando você olha um retrato de legumes e verduras formando um rosto, remete, sim, a esse uso de materiais não convencionais. Tá? Por isso que alguns historiadores, né, consideram Arquibaldi como o pai lá da... Não o pai, que o pai é o Salvador Dalí, mas, assim, o precursor desse movimento que ia acontecer muitos anos depois. Beleza? E aí a gente termina o nosso conteúdo. Eu sei que está de graça, tá fácil, tá? Acessem também a nossa aula online de hoje, porque tem um apanhado, uma retrospectiva, né, do que a gente trabalhou ao longo desses anos. Ok? Então, boa prova. Qualquer coisa é só falar. Fiquem com Deus e a gente vai se falando, tá? Tchau, tchau.